Fala, galera do 19, vamos falar sobre Liga dos Campeões novamente, né? A próxima fase. Estamos chegando na final, já temos o resultado da final, né? Que vai ser o PSG versus o Bayern, né? Eu e o Gustavo, a gente se acertou meio a meio ali nos palpites que teve, que a gente fez no meu canal lá no início, né? Eu botei o Bayern, o Gustavo botou o Manchester City, eu botei o Atlético de Madrid, ele botou o PSG. Então, foi meio a meio, mas a gente tá mais ou menos ali o que sabe como vai ser a final. Mas a gente vai falar um pouco sobre a semifinal, né? O jogo do PSG contra o Lyon, não, PSG contra o RB Leipzig e o Bayern contra o Lyon. Então, Gustavo, já passando aí para você, o que tu achou do PSG contra o RB Leipzig? Bom, fala aí, rapaziada. Queria dizer que eu cheguei mais perto antes de tudo, porque meus dois times que eu apostei chegaram à semifinal, dele nem isso, então eu ganhei, tá? Mas, enfim. Bom, sobre o RB e PSG, cara, a gente teve um jogo um pouco diferente do que eu esperava, confesso. Quando eu vi o jogo contra o jogo do Leipzig contra o Atlético, eu achei que fosse dar bem mais trabalho para o PSG. Eu acho, inclusive, que o 3-0 não retratou muito o que aconteceu, porque o jogo não foi um domínio absurdo do PSG. Mas sim, o PSG teve muito mais oportunidade, conseguiu se segurar muito mais atrás, e ele ganhou, no caso, teve uma certa dominância em cima do RB, e eu não esperava que isso fosse acontecer, eu confesso. Sim. Cara, o que eu achei do jogo? Eu concordo plenamente contigo quando você olha para o placar e fala, nossa, o PSG pode ter passado por cima do RB. Acho que não, acho que o PSG ele jogou muito bem a sua proposta e os gols foi muito em cima de erros do RB Leipzig, né? O RB Leipzig que, principalmente no primeiro tempo, ele não conseguia anular o PSG se não fosse por falta. Tinha que chegar junto no Neymar, chegar junto no Di Maria, e foi assim que saiu o primeiro gol, né? Depois de algumas faltas ali na parte esquerda do campo, teve mais uma, de Maria cruzou, gol de cabeça do Marquinhos, e o RB tentava impor o jogo dele, e o PSG literalmente jogou no erro, fez um gol numa saída de bola errada do RB Leipzig. Então, assim, o RB Leipzig ele foi anulado, não tem como dizer que não. O RB Leipzig ele não conseguiu sair jogando, né? À toa que a gente falou que o pior da partida foi o Poulsen, porque a bola mal chegou e quando chegava era muito mal os atacantes do RB, né? A gente acabou julgando um pouco ele, né? Porque de fato ele não foi muito produtivo e não alcançou nenhum objetivo ali na frente. Mas a forma como a bola foi trabalhada até chegar lá na frente também não foi das melhores, como foi, por exemplo, contra o Atlético, que apesar de não ter sido também uma grande dominância do RB Leipzig, eles tiveram uma certa melhora em relação a esse jogo contra o PSG, né? Eles foram um pouco superiores contra o Atlético de Madrid. E aí acho que foi isso que acabou resultando na eliminação. Acho que o PSG vem muito motivado, talvez mais até do que fosse esperado, né? Não só pela questão aqui da torcida do Brasil, mas do elenco inteiro, porque eles viram que eles realmente têm essa chance de ganhar e vai ser um confronto interessante, né? Contra o Bayern, que aí eu já puxo para você me dizer a sua opinião, que ganhou de 3-0 do Lyon. Sim, o Bayern no começo do jogo, assim, até os 20 minutos mais ou menos, ele começa jogando muito mal, né? O Lyon consegue aproveitar muito bem as oportunidades, né? Porque o Bayern, que estava tendo a saída de bola ali pelo meio campo com o Thiago, o Goretzka, ele não estava conseguindo distribuir direito. E os três meias ali avançados, né? Que a gente vê aqui era o Caqueret, o Bruno Guimarães e o Aouar, eles estavam muita pressão no meio do Bayern, o Bayern entregava, com um passe de um dos três, o Ekambi ou o Depay ficava na cara do gol, né? O Lyon perde 3 gols assim, e dois o Depay tenta driblar o Neuer e chuta mal e tal. Então o Lyon perdoou e o Bayern obviamente não. Primeira oportunidade que o Bayern chega um pouco claro assim, é gol. O Gnabry pega a bola, carrega, que eu acho que foi até uma falha do Bruno, olhando um pouco pro lance, porque o Gnabry carrega a bola. Cara, o Bruno deixou ele carregar. Eu acho que assim, se eu tivesse ali no lugar do Bruno, eu faria falta. Eu assim. acabo reparando nisso. Seria uma falta boa, mas não adianta. O cara carregou, chutou. Ele estava indo frontal, né? No caso, ele não estava nem frontal, mas ele deu aquele corte para a esquerda e ali ia bater. Então, outro fecha o espaço, outro para a jogada, né? E ele foi carregando, e aí acabou saindo o gol mais bonito da partida logo de cara. Mas vai muito do que você falou. O Lyon foi misericordioso com o Bayern no começo da partida, né, gente? Eu até coloquei o Thiago como meu pior em campo, porque de fato foi isso. Se eu não me engano, esse lance que a gente comentou do Depay,
que ele tenta driblar o Neuer. É um erro de passe do Thiago, eu posso estar falando besteira aqui, porque eu não tenho certeza, mas é um erro de passe ali no meio. O Aouar rouba a bola, dá uma enfiada muito rápida e o Depay acaba se atrapalhando. Depois tem uma bola na trave, depois tem mais um lance. A gente viu o Lyon nos primeiros 15, 20 minutos ali com chances e que poderia até ter matado o jogo, se você não matado, mas assim, talvez o Lyon com 2-0 no placar conseguisse se segurar ali atrás e pudesse acabar chegando numa final, uma possível zebra. Mas aí é aquilo, né? A bola pune e isso é o único ditado correto do futebol, é esse, é que a bola pune. E não tem jeito. O Bayern foi lá e todas as oportunidades que teve puniu. Mais uma vez o Coutinho entrou bem, queria ressaltar isso porque eu gosto dele, gosto de falar dele. Mais uma vez ele entrou bem. E aí a gente tem um confronto que tá aqui, tá aí contigo. O que tu acha de PSG e Bayern? Tu falou isso do Coutinho, né? Eu acho que foi o tweet do Yuri, né? Que eu achei engraçado que o Bayern tá jogando até bem, que o Coutinho tá jogando bem. Eu achei engraçado. Por aí. Porque pra mim o Coutinho não joga bem desde a Copa do Mundo, praticamente. Assim, depois da Copa do Mundo, o Coutinho não tem um momento bom na carreira, assim. É muito alto e baixo, mais baixo do que alto. Aquela confusão com a torcida do Barcelona também, essas situações. Só uma característica das semifinais, eu acho que assim, foi muito bem controladas, tanto da parte do PSG, tanto do Bayern. Assim, eles não tiveram muita dificuldade dentro da partida, como dentro do resultado, assim, dentro do tático ou de sofrer dentro de campo. Pode até ter tido uma oportunidade ou outra os dois times, mas dentro do resultado, eu acho que o PSG e o Bayern pouco sofreram, assim, ou quase nada, assim, não tiveram com medo de sofrer uma virada, um empate, ou nossa, tá tendo uma pressão. Acho que não. Verdade. Isso foi muito interessante. E é uma final, agora vou falar um pouco da final, que acho muito interessante, que eu acho que é uma das primeiras finais da Liga dos Campeões, primeiras não, mas das últimas, que desde o início da temporada tu fala assim, esses são os melhores times que tem. Esses são os dois times que, questão de elenco, questão tática, em todos os quesitos, já dava para lá na metade de 2019 falar assim, cara, esses dois estão muito fortes. O PSG que ele contratou muitos jogadores assim, medianos e bons, porque quando alguém se lesionava ou perdia algum jogador, não tinha para compor, né? Tinha muita dificuldade para recompor a posição, né? E aí contrata o Herrera, o Paredes, aí começa até a usar mais o Keller. Então, assim, verdade. E o Bayern também contratou muito. O Bayern veio com o próprio Perisic, né? O Pavard. Baita contratação. O Davis, ele começa a jogar de titular, porque ele já era um pouco da base do Bayern. O próprio empréstimo do Coutinho, né, para compor o elenco ali, também faz parte muito dessa estruturação. Sim, então acho que afinal, uma coisa que raramente acontece em jogos de Copa, é a final merecida, né? Sempre tem uma zebra ali e tal. Zebra não, mas sempre chega ali um time meio, caraca, chegou, né? Mas que em questão de planejamento mesmo da temporada, acho que é super merecido estar esses dois, né? O Manchester City teve seus problemas de defesa, para mim não merecia estar na final, porque o Manchester City jogou mal defensivamente, é absurdo. O Real tem muita peça e fica oscilando bastante. O Barcelona nem se fala. Assim, era para ter acontecido essa final. Era para ter acontecido. Eu concordo, estou de acordo. Eu até coloquei o City na minha final, mas de fato foi uma coisa que eu ressaltei muito quando eu comentei sobre o City Bayern, né? Um possível City Bayern. O problema defensivo do City, cara. Eu acho um absurdo o time com tantos milhões para investir, tantos milhões para colocar aí do meio para frente, não conseguir ter uma zaga fixa, sabe? Tem que usar um volante, que é o Fernandinho, que não tem estatura, não tem posicionamento de zagueiro, enfim. É claro que a gente tem um treinador muito bom, que é o Guardiola, que poderia ter feito isso, ter imposto isso ao Fernandinho, mas o Fernandinho não é um cara que tem essa qualidade e a gente viu os problemas defensivos que o City veio tendo ao longo da temporada até chegar a esse momento atual. E, de fato, não era merecido, apesar de ser uma torcida minha, eu acho que hoje a gente tem a final que, como você falou, é a final talvez a esperada, né? Pode ser que alguém pensasse uma outra coisa, mas, assim, diferenças muito pequenas. Hoje um PSG e Bayern eu acho que é o resultado mais justo do futebol nessa Champions League. E aí já vou tocar num ponto, cara, pra gente fechar aí, que é uma parada que eu queria muito comentar. Eu acho até que eu falei isso no outro vídeo, mas enfim, a gente tem um PSG que, pra mim, depois do próprio Bayern,
tem o melhor sistema defensivo das pelo menos quartas de final para frente. A gente viu o Leipzig muito bem defensivamente, o próprio Lyon muito bem, mas eu acho que o sistema defensivo do PSG é o melhor. E se tem algum sistema defensivo que pode parar o Bayern, eu acho que é esse. Porque tem o Kimpembe, que é um zagueiro rápido, o Thiago Silva, que é um cara muito experiente, o Marquinhos, que tem jogado de primeiro volante, mas na hora de marcar ele fica como um terceiro zagueiro. E também é muito bom jogador. Então, na hora de segurar ali atrás, eu acho que importa. E queria puxar do jogo do Lyon esses lances que a gente falou de contra-ataque, por exemplo, do Depay em erro de passe, ou da outra bola na trave, que foram arrancadas em contra-ataque, que uma coisa é o Depay, outra coisa é o Neymar e o Mbappé, né? Então a gente pode ter essa saída essa escapatória para o PSG nessas jogadas de velocidade. E acho que é o jogo que o Bayern mais vai ter problema, mais vai ter que estar atento. E assim, tá tudo aberto. Não vou nem arriscar um placar, porque para mim tá tudo aberto. Sim, eu também não vou arriscar, porque, cara, eu acho muito imprevisível, assim. Acho que não tem como, assim. Acho que é uma partida que não tem como imaginar o roteiro, cara. Assim, então, são milhares de coisas que podem acontecer dentro da partida, né? E, assim, essa situação que tu tocou, né, do Aouar tocar a bola pro Depay, eu acho que, assim, observando um pouco dos jogos do PSG, o cara que seria o Depay na jogada, na minha opinião, seria o Neymar, né? Porque o Neymar, na minha opinião, é um cara que não participa do sistema de marcação do PSG, ele pouco participa. Nem um pouco, nada. Assim, o Neymar sempre tá nas sobras de bola. Ele nunca tá marcando. Pelo menos observando assim dentro de campo. Não é à toa que a gente vê sempre no início do jogo o Neymar tá no lado do campo, ele viu que o time tá marcando muito ele vai pro meio, o outro jogador vai pra ponta e eles começam a marcar. Fica nessa alternância. Sim. Então seria mais ou menos Eu acho que o jogo vai girar muito em torno da marcação muito no meio campo, que é o Paredes e o Marquinhos, ou a gente não sabe se vai jogar o Verratti ou o Herrera, tentando pressionar Miller, Goretzka e Thiago, Goretzka e Miller, os jogadores do Bayern, afunilando essa saída de bola com o Marquinhos. É assim, eu acho que o Bayern, ele pode... Acho que ele tem o problema do PSG, que eu acho que o Bayern, ele tem que usar muito das jogadas individuais pelo lado do Bernard e do Kerr. Eu acho que assim, que o Bayern pode mais aproveitar, né? E pelo lado do PSG, eu acho que é mais pelo buraco que pode encontrar entre os jogadores de volante e a defesa do Bayern. Eu acho que assim, o jogo acho que vai girar em torno disso. Só que são um problema muito difícil. Eu acho que vai pesar, cara. Essa partida não vai, na minha opinião, não vai pesar lado tático. Para mim, vai ser pesar lado individual. Acho que o jogador que desequilibrar mais na partida, eu acho que o time consegue. Acho que vai ser aquele lance de gênio ali que vai vir de tanto do lado do Neymar com o PSG, ou do Gnabry, ou do Davis, por exemplo, do Bayern, que vai dar essa desequilibrada na partida. Tô contigo. Vamos ver o que a galera acha aí. Comentem aí embaixo quem ganha. Sigam a gente nas redes sociais, que agora a gente está aprendendo essa coisa de blogueiro aí. Então sigam a gente, tá tudo aqui na descrição. O Mon vai colocar tudo aqui embaixo. Deixem o like, compartilhem o vídeo e apareçam aí na segunda-feira para a gente falar sobre essa final. E, então é isso aí, inclusive, só para lembrar sobre o IGTV que a gente está fazendo também agora, né? Os IGTV de noticiazinhas curtas, de 2, 3 minutos. Então depois passem lá no Instagram, vejam. E é isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Como o Gustavo falou, curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e comenta aí o que tu vai achar dessa final, qual é o resultado. E vamos participar aí, vamos ver o jogo, vamos ver o que vai ser, né? Eu tô aqui com a camisa do Bayern, Gustavo do PSG, mostrando cada lado. É isso aí.